O homem não passa de máquina governada por instintos. Ora, para uma máquina não pode haver liberdade, nem responsabilidade, nem leis morais, porque a moral é lei do espírito. E sem lei moral, em que se torna a ideia do dever? Subverte-se, e com ela toda a ordem estabelecida. Uma sociedade não pode viver, desenvolver-se e progredir senão firmada na ideia do dever, ou, por dizer diversamente, na virtude e na justiça. Estas as bases únicas, possíveis, da ordem social. Por isso é que esta jamais pôde conciliar-se com o ateísmo e o materialismo, porque, do mesmo modo que a superstição e a idolatria levam ao arbítrio e ao despotismo, o materialismo e o ateísmo conduzem logicamente à depressão das forças sociais, muitas vezes até à anarquia e ao niilismo. O materialismo, com a noção puramente mecânica do universo e da vida, lançou no domínio do pensamento uma noção acabrunhadora do futuro. A seu ver, o homem não é mais que joguete do acaso, simples roleta da grande e cega máquina do mundo. A existência não passa de luta áspera, feroz, em que domina a força, em que os fracos sucumbem fatalmente. Quem não conhece a doutrina do Struggle for Life, graças à qual a vida se torna um sinistro campo cerrado, onde os seres passam, se sucedem, se impelem, para acabar submersos nas profundezas do nada. É com semelhantes teorias, difundidas nas massas, que o materialismo se constitui um verdadeiro perigo social. Desse modo, tornou mais pesado ao homem o fardo das misérias e mais sombrias as perspectivas da existência, diminuiu a energia humana, compeliu o desgraçado à tristeza, ao desespero, ou à revolta. Como, pois, estranharmos que os casamentos se tornem cada vez mais raros e os infanticídios, suicídios, alienações mentais se multipliquem? Em nossos dias, como sinal dos tempos, vêem-se, muitas vezes, jovens de ambos os sexos, crianças quase, recorrer ao suicídio por motivos fúteis. O exército do vício e do assassino engrossa em proporções assustadoras. Com as teorias da escola materialista a responsabilidade moral desaparece. O homem não é livre, dizem-nos Buchner e seus discípulos, é escravo do meio. O crime se explica pelo atavismo e pela hereditariedade. É um fenômeno natural, é o efeito necessário de uma causa, a consequência de uma fatalidade oculta. Não há, em definitivo, nem bem nem mal. E por esse modo se justificam as mais graves faltas, anestesia-se a consciência, destrói-se toda ideia de sanção moral e de justiça. Se, com efeito, o crime é fatal, é involuntário, não é imputável nem infamante. Se a paixão é irresistível, porque se há de tentar combatê-la? Semelhantes opiniões, propagadas em todas as camadas, têm tido como consequência sobreexcitar ao mais alto grau os apetites, desenvolvendo o sensualismo e os instintos egoístas. Nas classes abastadas, muitos não têm senão um objetivo: suprimir os deveres e as lutas austeras da vida, fazer da existência uma perpétua bacanal, uma espécie de embriaguez, mas embriaguez cujo despertar poderia ser terrível. Negam o livre-arbítrio e a sobrevivência do ser, negam Deus, o dever, a justiça, todos os princípios em que repousam as sociedades humanas, sem se preocuparem com o que pode resultar de semelhantes negações. Não reparam a deplorável influência que elas exercem sobre as multidões, que são, desse modo, impelidas aos excessos. Assim é que, pouco a pouco, os caracteres se enfraquecem, a dignidade humana se amesquinha, as sociedades perdem a virilidade e a grandeza. Uma literatura inspirada pelo tédio da vida surgiu e se espalhou por toda parte, uma literatura cuja onda sobe, alastra-se, ameaça extinguir toda a chama, sufocar no seio da alma humana as esperanças generosas, os santos entusiasmos, submergir o pensamento nas ondas do mais negro pessimismo. Lede, por exemplo, O Combate Social, do Sr. Clemenceau. Prestai atenção ao prefácio dessa obra, de que se zela a triste poesia do nada, em que tudo fala de invasora decrepitude, de morte do pensamento e da consciência, do nada sobretudo, para o qual acredita o autor que todas as coisas rolam ou se arrastam. O Sr. Clemenceau descreve as últimas fases da existência na Terra. As nossas cidades derrocadas no meio de informes vestígios humanos, as últimas ruínas tombadas sobre a vida expirante, todo pensamento, toda a arte tragados pela grande morte avassaladora. Toda a obra humana sob a derradeira viscosidade da vida. E depois, a derradeira manifestação de vida terrestre será, a seu turno, destruída. Inutilmente,
passeará o globo frio e nu a sua indiferença pelos estéreis caminhos do espaço. Encerrar-se-á, então, o ciclo dos últimos planetas irmãos, mortos alguns talvez já, desde agora. E os sóis extintos, seguidos do seu fúnebre cortejo, precipitarão na noite a sua desordenada carreira para o desconhecido. Ignora o autor, então, que a vida é eterna. Se no fundo dos céus se extinguem universos, outros se acendem e resplandecem. Se há túmulos no espaço, também existem berços. Nada pode ser destruído, uma só molécula, nenhum princípio de vida, para cada ser, como para cada mundo. A morte não é mais que transição, o crepúsculo que precede a aurora de um eterno recomeço. O universo é o campo de educação do espírito imortal, a vida é o seu conduto de ascensão para um ideal mais belo, iluminado pelos raios do amor e da justiça. Em definitivo, de tantas lutas, de tantos males e vicissitudes, o que resulta é o bem final dos seres. Desgraçado de quem o não sabe ver e compreender. Ouçamos ainda o Sr. Júlio Souri, num artigo da Justiça, de 10 de maio de 1895, no qual analisa a obra que citamos. Que vem a ser o belo, o bem, o verdadeiro, se não meros conceitos, abstrações de abstrações. Ora, um conceito não corresponde a coisa alguma de objetivo. Na natureza não há bem nem mal, nem verdade nem erro, nem beleza nem fealdade. Esses fantasmas não surgem senão em nosso espírito, hão de se desvanecer com o derradeiro homem. Nós ignoraremos sempre de que substância é feito este mundo. Nunca chegaremos a saber se no universo há outra coisa além de mecanismos. E lá, onde imperam as leis da mecânica, não há Deus, alma, religião, nem metafísica. É o mesmo autor que nos dizia: a vida é um sonho sinistro, uma dolorosa alucinação, por cujo preço seria um bem ou nada. Outros vão mais longe ainda. Um jornalista muito conhecido, Edmundo Le Pelletier, escrevia a respeito do naufrágio da utopia. Todas as vantagens na existência pertencem aos que se acham mais bem armados para triunfar na concorrência vital, e o mais bem armado é o mais implacável, o mais egoísta, o menos acessível aos sentimentos de dor, de humanidade e também de justiça. É essa necessidade de luta e essa fatalidade da vitória da força com desprezo do direito, da justiça, da humanidade, o que faz todo o vigor das sociedades e a salvação das civilizações. Que é o bom? Diz Frederico Nietzsche. O poder. Que é o mal? A fraqueza. Que é a felicidade? O sentimento de que o poder se engrandece, de que foi superada uma resistência. Comedimento, não, porém mais poder, não a paz antes de tudo, mas a guerra, não a virtude, mas o valor. Pereçam os fracos e os estropiados. E que ainda os ajudemos a desaparecer. Que pode haver de mais pernicioso do que não importa que vício? A piedade pelos fracos e desclassificados. Eis aí o que os escritores e filósofos materialistas difundem nas folhas públicas. Têm eles verdadeiramente consciência da responsabilidade que contraem? Consideram a messe que tal sementeira produzirá? Sabem que, vulgarizando essas doutrinas desesperadoras e iníquas, metem na mão dos deserdados o facho dos incêndios e os instrumentos de morte. Ah! Essas doutrinas parecem anódinas, inofensivas aos felizes, aos satisfeitos, aos sépticos que gozam, que possuem com o necessário supérfluo, e com as quais justificam todos os seus apetites, desculpam todos os seus vícios, mas os que a sorte fere, os que padecem e sofrem, que uso, que aplicação farão de tais doutrinas? O exemplo de Vaillant de Emílio Rino demonstra. Vaillant o declarou perante o Tribunal do Sena, em janeiro de 1894. Foi na leitura de obras materialistas que auriu a ideia do seu crime. Emílio Henry usava da mesma linguagem. Estudos científicos iniciaram-me no jogo das forças naturais. Eu sou materialista e ateu. E quantos outros, depois, afirmaram as mesmas teorias perante seus juízes? O ciência da matéria. Com as tuas implacáveis afirmações, com as tuas inexoráveis leis do atavismo e da hereditariedade, quando ensinas que a fatalidade e a força regem o mundo, tu aniquilas todo impulso, toda energia moral nos fracos e nos deserdados da existência, fazes penetrar o desespero no lar de inúmeras famílias, instilas o teu veneno até o âmago das sociedades. Ó materialistas! Apagastes o nome de Deus no coração do povo, dissestes-lhe que tudo se resumia nos prazeres da terra, que todos os apetites eram legítimos, que a vida era uma sombra efêmera. E o povo acreditou,
Calaram-se as vozes íntimas que lhe falavam de esperança e de justiça. As almas fecharam-se à fé, para se abrirem às más paixões. O egoísmo expulsou a piedade, o desinteresse, a fraternidade. Sem ideal em sua triste vida, sem fé no futuro, sem luz moral, o homem retrogradou ao estado bestial, sentiu o despertar dos ferozes instintos, entregou-se à cobiça, à inveja, aos arrastamentos desordenados. E agora, as feras rugem na sombra, tendo no coração o ódio e a raiva, prontas a despedaçar, a destruir, a amontoar ruínas sobre ruínas. A sociedade está afetada de profundos males. O espetáculo das corrupções, do impudor, que em torno de nós se ostentam, a febre das riquezas, o luxo insolente, o frenesi da especulação que, em sua avidez, chega a esgotar, a estancar as fontes naturais da produção, tudo isso enche de tristeza o pensador. E, como na ordem das coisas tudo se encadeia, tudo produz os seus frutos, o mal profusamente semeado parece atrair a dor e a tempestade. Esse é o aspecto formidável da situação. Parece que atingimos uma hora sombria da história. Desgraçados dos que sufocaram as vozes da consciência, que assassinaram o ideal puro e desinteressado, que ensinaram ao povo que tudo era matéria e a morte o nada. Desgraçados dos que não quiseram compreender que todo ser humano tem direito à existência, à luz e, mais ainda, à vida espiritual, que deram o exemplo do egoísmo, do sensualismo e da imoralidade. Contra essa sociedade que não oferece ao homem nem amparo, nem consolação, nem apoio moral, uma tempestade furiosa se prepara. Fuzilam, por vezes, raios do seio das multidões, a hora da cólera se avizinha. Porque não é sem perigo que se comprime a alma humana, que se impede a evolução moral do mundo, que se encerra o pensamento no círculo de ferro do cepticismo e do negativismo. Chega um dia em que esse pensamento retrocede violentamente, em que as camadas sociais são abaladas por terríveis convulsões. Ergue, porém, a tua fronte, ó homem, e recobra a esperança. Um novo clarão vai descer dos espaços e iluminar o teu caminho. Tudo o que até agora te ensinaram era estéril e incompleto. Os materialistas não perceberam das coisas mais que a aparência e a superfície. Eles não conhecem da vida infinita senão os aspectos inferiores. O sonho deles é um pesadelo. Sem dúvida, se considerarmos o espetáculo da vida na Terra, forçoso é reconhecer que o que nela predomina, nas inferiores regiões da natureza, e a luta ardente, o combate sem tréguas, a perpétua guerra com que cada ser procura conquistar um lugar ao sol. Sim, os seres se engalfinham e as forças universais se chocam em luta gigantesca, mas, em definitivo, o que dessa luta resulta não é o caos, a confusão, como se poderia esperar de forças cegas, é o equilíbrio e a harmonia. Por toda parte a destruição dos seres e das coisas não é senão o prelúdio de reconstruções, de novos nascimentos. E que importa a morte aparente, se a vida é imortal, se o ser é, em sua essência, imperecível, se mesmo essa morte é uma das condições, uma das fases da sua elevação. E preciso não enxergar somente a evolução material. Essa não é mais que uma face das coisas. A destruição dos organismos nada prova. São passageiras construções, o corpo é apenas uma veste. A realidade viva reside no ser psíquico, no espírito. É ele quem anima essas formas materiais. O espírito torna a encontrar-se integral no além-túmulo, com as qualidades adquiridas e os merecimentos acumulados, pronto para novas ascensões. Torna a encontrar-se revestido desse invólucro sutil, desse corpo fluídico que lhe é inseparável, que existia antes do nascimento, subsiste atualmente em cada um de nós e sobreviverá à morte. A existência desse corpo sutil está demonstrada por experiências cotidianas de desdobramento, de exteriorização da sensibilidade, pela aparição, à distância, dos fantasmas de vivos durante o sono, assim como pela de pessoas falecidas. Acerca de outros pontos não são mais felizes as teorias materialistas. Dizem que tudo o que caracteriza o espírito humano, aptidões, faculdades, vícios e virtudes, se explica pela lei de hereditariedade e pela influência do meio. Reparai em torno de vós, vereis um desmentido a esta asserção, nos próprios fatos. Certo, é considerável a influência das condições materiais, obriga às vezes ao seu jugo, alguns espíritos. Quantos outros, porém, graças à vontade, à coragem, à perseverança, têm sabido elevar-se da mais obscura posição, das classes mais inferiores, até as alturas em que brilha o gênio. Quantos pensadores, sábios, filósofos,
nascidos na pobreza, têm sabido, por seus esforços, atingir as maiores culminâncias. É necessário mencioná-los. Recordemos apenas que Copérnico era filho de um padeiro, Kepler, filho de um taverneiro, foi também, por sua vez, caixeiro de taverna, em moço, D'Alembert, enjeitado, apanhado em noite invernosa, à porta de uma igreja, foi educado pela mulher de um vidraceiro. Newton e Laplace eram filhos de pobres camponeses, Humphrey e Davy, criado de um farmacêutico, Faraday, operário encadernador, Franklin, aprendiz de impressor. Todos esses e milhares de outros souberam reagir contra as mais desfavoráveis condições, triunfar dos maiores obstáculos, adquirir uma reputação indestrutível. Não são, pois, a condição nem a origem que dão o talento. Um pai ilustrado pode ter uma descendência medíocre. Dois irmãos podem parecer-se fisicamente, nutrir-se com os mesmos alimentos, receber a mesma educação, sem ter por isso as mesmas aptidões, as mesmas faculdades. Em desmentido às teorias negativas, tudo, ao contrário, demonstra que a inteligência, o gênio, a virtude, não são resultado das condições materiais, mas que, longe disso, se afirmam como um poder superior a essas condições e muitas vezes as dominam e governam. Sim, inegavelmente, de um modo geral, a matéria pesa grosseiramente sobre o espírito e lhe estorva aos surtos, mas também, muitas vezes, a vontade se ergue e subjuga as resistências da carne, até no meio das torturas mais cruéis. Não o vemos em todos os que sofreram e morreram por uma grande causa, em todos os mártires que deram pela verdade a própria vida. É Giordano Bruno preferindo o suplício à retratação, Campanella que sofre 7 vezes a tortura e 7 vezes recomeça as suas sátiras mordazes contra os inquisidores, Joana d'Arc, que morre na fogueira, Sócrates, que prefere beber a cicuta a renegar suas doutrinas. É Pedro Ramus, Arnaldo de Brescia, João Hus, Jerônimo de Praga, Savonarola. Em todos esses grandes supliciados vemos afirmar-se a cintilante superioridade do espírito sobre a matéria. O corpo, atormentado pelo sofrimento, se estorce e geme, mas lá está a alma que se impõe e domina as revoltas da carne. Tudo isso nos demonstra que imenso tesouro é a vontade, faculdade mater, cuja utilização constante e esclarecida tão alto pode levar o homem. A vontade é a arma por excelência que ele precisa aprender a utilizar e incessantemente exercitar. Os que, com os seus sofismas, a procuram deprimir e entorpecer, cometem a mais funesta ação. Não é, realmente, bem amargo assinalarmos que as doutrinas mais difundidas entre nós, o catolicismo de um lado, o materialismo do outro, concorrem ambas para aniquilar ou, pelo menos, dificultar o exercício das potências ocultas no ser humano, razão, vontade, liberdade, potências mediante as quais poderia o homem realizar tão grandes coisas e criar para si um esplêndido futuro. Como, depois disso, nos admirarmos de que a nossa civilização ainda apresente tantas chagas repugnantes, desde que o homem a si mesmo se ignora, ignorando a extensão das riquezas que nele a mão divina colocou para sua felicidade e elevação. A humanidade, no círculo da vida, debate-se entre 2 erros, uma que afirma e outro que nega, um que diz ao homem, cresce sem compreender, outro que lhe grita, morre sem esperar. De um lado a idolatria, porque é um ídolo esse Deus que ainda parece desejar o sangue em seu nome outrora derramado, que se ergue como obstáculo entre o homem e a ciência, que combate o progresso e a liberdade, sombria divindade de que se não pode fazer objeto de um sino, sem velar a face do Cristo, sem calcar aos pés a razão e a consciência. Do outro lado nada, o aniquilamento de toda esperança, de toda aspiração a outra vida, a destruição de toda ideia de solidariedade, de fraternidade entre os homens, se eles podem sentir-se ligados por uma crença, mesmo cega, não o podem ser por negações. A França, em particular, acha-se presa, como em um torniquete, entre essas 2 concepções opostas, ambas dogmáticas a seu modo, ambas procurando impor-se a todo o país e nele fundar o reino da teocracia ou do ateísmo. Se o materialismo e o negativismo tivessem apenas sido os inimigos da superstição e da idolatria, ter-se-ia podido neles ver os agentes de uma transformação necessária. Mas, não se limitaram a dar combate aos dogmas religiosos, condenaram tudo o que constitui a grandeza da alma, aniquilaram as suas energias morais, destruíram a sua confiança em si mesmo e em Deus, preconizaram esse abandono à fatalidade, esse apego exclusivo às coisas materiais, que lentamente nos desarma,
enfraquece e prepara para a queda e para o desbarato. A alma humana recuou diante desse abismo. Os progressos do materialismo, as suas consequências sociais, lançaram o terror em grande número de espíritos. Diante da obra de destruição realizada pela crítica materialista e da ausência de todo ensino suscetível de elevar e fortalecer a alma das democracias, ocorreu-lhes o poder da ideia religiosa. Voltaram-se para a Igreja como único refúgio, única autoridade sólida e eficaz. Daí, um recobro de vitalidade, um retorno de prestígio para o catolicismo. Este, prevalecendo-se dos erros dos adversários, emprega vigorosos esforços por disputar aos livres pensadores a direção das massas e readquirir a perdida influência. Como vimos, porém, não seria capaz a Igreja Romana de satisfazer a necessidade de luz e de ideal que para ela conduz certos espíritos. Suas forças não são forças vivas, o que ela traz no seio não é o futuro, é o passado com as suas sombras, a sua intolerância, os seus ódios, os seus motivos de divisão e perpétua discórdia entre os homens. Essa retrodução das coisas que vem favorecê-la não pode deixar de ser efêmera. Cedo a incapacidade da Igreja se patenteará aos olhos de uma geração esclarecida, ávida de fatos e realidades. A própria Igreja se encarregou de desiludir os que nela depositavam algumas esperanças de progresso e renovação. Com sua encíclica Satis Cognitum, publicada em agosto de 1896, Leão XIII reincidiu cegamente nas doutrinas do passado, nas mais intransigentes afirmações. É na Igreja Romana em que se perpetua, diz ele, a missão constante e imutável de ensinar tudo o que o próprio Jesus Cristo ensinou. Para todos subsiste a obrigação constante e imutável de aceitar e professar toda a doutrina assim ensinada. A Igreja e os santos padres viram sempre como excluído da comunhão católica, e fora da Igreja, quem quer que o se separe, pouquíssimo que seja, da doutrina ensinada pelo magistério autêntico. Toda vez, pois, que a palavra desse magistério, instituído na Igreja por Jesus Cristo, declara que tal ou tal verdade faz parte do conjunto da doutrina divinamente revelada, deve cada um crer com certeza que isso é verdade. Depois, ainda Pio X, em suas instruções sobre o modernismo, acentuou esse estado de espírito. Assim, mais que nunca, pretendem os papas decidir do destino das almas. Suas encíclicas não são mais que reedições, noutros termos, da famosa expressão, fora da Igreja não há salvação. Eles condenam todas as doutrinas que não aceitam a sua supremacia. Cavam mais profundamente o fosso que separa o pensamento moderno, o livre e claro espiritualismo, do dogmatismo romano. Aniquilam as ilusões dos que haviam acreditado num possível retorno do catolicismo na direção de mais largos e iluminados horizontes, na conciliação entre os crentes de todas as ordens, unindo seus esforços comuns para combater o ateísmo e a desmoralização. A despeito das investidas que sofreu nos últimos séculos, a Igreja pôde resistir e manter-se. Sua força, recordemo-lo, residia no fato de possuir uma concepção geral do mundo e da vida, embora falsa, para opor ao vácuo e esterilidade das doutrinas materialistas. O que nela resta de moral evangélica, junto à sua poderosa organização hierárquica, à sua rigorosa disciplina, às obras de beneficência e às virtudes de um certo número de sacerdotes, bastou para favorecer a resistência, para assegurar-lhe a vida no seio de um mundo que se esforçava por escapar à sua constrição. Pueril seria, porém, acreditar que a fé do passado pode renascer. Para sempre se afrouxou o laço religioso que prendia aos homens a Igreja Romana. O catolicismo, dissemos, já não está em condições de fornecer às sociedades modernas o alimento necessário à sua vida espiritual, à sua elevação moral. Não o vemos em torno de nós? Os crentes atuais, tomados de conjunto, não são nem menos materiais, nem menos aferrados à fortuna, aos prazeres, aos gozos, do que os livres pensadores. Entre eles, quantos indiferentes, que praticam a meio, sem crer, sem jamais refletir nos problemas religiosos relativos ao universo, ao homem e à vida. Todos os erros do passado, todos os vícios do velho mundo, o farisaísmo judaico, as superstições e a idolatria pagãs, reapareceram na sociedade dita cristã, a tal ponto que se tem o direito de perguntar se a civilização que se adorna com esse nome é superior à que adotam outros. O cristianismo era uma fé viva e radiante, o catolicismo é apenas uma doutrina áspera e sombria, irreconciliável com os preceitos do Evangelho, não tendo para opor aos argumentos da crítica racionalista senão as afirmações de um dogma impotente para provar e convencer.
Todas as declarações, todas as encíclicas pontificais nada podem a esse respeito. Será preciso mudar ou morrer. A Igreja Romana não reassumirá o governo do mundo. Na hora atual não há renovação moral possível senão fora do dogmatismo das igrejas. O que reclamam as nossas sociedades é uma concepção religiosa em harmonia com o universo e a ciência que satisfaça a razão. Toda restauração dogmática seria estéril. Os povos já se não enganariam com isso. O dogma, para eles, e a Igreja, aliando-se a todas as opressões, tornou-se, na frase de J. Jaurès, uma das formas da exploração humana. Suas afirmações perderam todo o crédito no espírito das massas. O povo, hoje, quer a verdade, toda a verdade. É certo que a sociedade moderna ainda se prende, se não à Igreja, pelo menos ao cristianismo, por certos laços que são os de todo um passado, lentamente formados através dos séculos. Continua ligado à ideia cristã, porque os princípios do Evangelho penetraram, sem que talvez o percebesse sob novos nomes, em seu coração e pensamento. Há, no Evangelho, princípios, germes, longo tempo ocultos e incompreendidos, como a semente sob a terra, e que, depois de muitos sofrimentos lenta e dolorosamente fermentados, não reclamam senão aparecer, desabrochar, produzir frutos. Para isso é necessário um novo impulso, uma diferente orientação do pensamento neocristão, promovida por espíritos sinceros e desinteressados. O cristianismo trouxera ao mundo, mais que todas as outras religiões, o amor ativo por todo o que sofre, a dedicação à humanidade levada até ao sacrifício, a ideia de fraternidade na vida e na morte, aparecendo pela primeira vez na história sob a figura do crucificado, do Cristo morrendo por todos. Foi esse grande pensamento que, não obstante as manobras da Igreja e o falseamento das doutrinas primitivas, penetrou nas sociedades ocidentais e impeliu as raças brancas, de estádio em estádio, para formas sociais mais conformes ao espírito de justiça e fraternidade, incitando-as a assegurar aos humildes um lugar cada vez mais amplo à plena luz da vida. É preciso que um novo movimento de ideias, partido, não do santuário, mas de fora, venha completar e pôr em evidência esses preceitos, essas verdades ocultas, mostrar nelas o princípio das leis que regem os seres nesta, como na outra vida. Será essa a missão do moderno espiritualismo. A nova revelação, os ensinos dos espíritos, as provas que fornecem da sobrevivência, da imortalidade do ser e da justiça eterna, habilitam a distinguir o que há de vivo ou morto no cristianismo. Se os homens de fé quiserem convencer-se do poder desses ensinos e colher os seus frutos, poderão neles encontrar novamente a vida esgotada, o ideal atualmente agonizante. Esse ideal, que as vozes do mundo invisível proclamam, não é diferente do dos fundadores do cristianismo. Trata-se sempre de realizar na terra o reino de Deus e sua justiça, de purificar a alma humana dos seus vícios, dos seus erros, de a reerguer de suas quedas e, ministrando-lhe o conhecimento das leis superiores e dos seus verdadeiros destinos, nela desenvolver esse espírito de amor e de sabedoria sem o qual não há enobrecimento nem paz social. O cristianismo, para renascer e resplandecer, deverá vivificar-se nessa fonte em que se desalteravam os primeiros cristãos. Terá que se transformar, libertar-se de todo o caráter miraculoso e sobrenatural, voltar a ser simples, claro, racional, sem deixar de ser um laço, uma relação entre o homem, o mundo invisível e Deus. Sem essa relação, não há crença forte, nem filosofia elevada, nem religião viva. Desembaraçando-se das formas obsoletas, deve a religião inspirar-se nas modernas descobertas, nas leis da natureza e nas prescrições da razão. Deve familiarizar o espírito com essa lei do destino que multiplica as existências e o coloca alternativamente nos dois mundos, material e fluídico, permitindo-lhe, assim, completar, desenvolver, conquistar a própria felicidade. Deve fazer-lhe compreender que uma estreita solidariedade liga os membros das duas humanidades, a da terra e a do espaço, os que vivem na carne e os que nela aspiram renascer para trabalhar no progresso dos seus semelhantes e no seu próprio. Deve mostrar-lhe, acima de tudo, essa regra de soberana justiça, em virtude da qual cada um colhe, através dos tempos, tudo o que semeou de bem e de mal, como germes de felicidade ou sofrimento. Essas noções, essas leis, mais bem compreendidas, fornecerão nova base de educação, um princípio de reconstituição, um laço religioso entre os homens. Porque o vínculo da solidariedade que os reúne estende-se ao passado e ao futuro, abrange todos os séculos,
liga-os a todos os mundos. Membros de uma só família imensa, solidários através das suas existências no vastíssimo campo de seus destinos, partidos do mesmo ponto para atingir as mesmas eminências, todos os homens são irmãos e se devem mutuamente auxiliar, amparar em sua marcha através das idades, para um ideal de ciência, sabedoria e virtude. O Cristo disse: a letra mata e o espírito vivifica. Mas sempre os homens da letra procuraram avassalar o espírito. Emaranharam o pensamento em uma rede de dogmas de que este não pode sair senão mediante um despedaçamento. À força de comprimir a verdade, as igrejas terminaram por desconhecer o seu poder. Chega, porém, o dia, cedo ou tarde, em que ela explode com força incoercível, abalando, até os seus fundamentos, as instituições que por muito tempo a escravizaram. É do que estão ameaçadas as igrejas. As advertências, todavia, não lhes têm faltado. Mesmo dentre os mais sinceros cristãos, vozes proféticas se têm feito ouvir. Que dizer de Maistre desde a primeira metade do século XIX? Igreja cristã, imaginas que possa tal estado de coisas ser duradouro e que essa extensa apostasia não seja ao mesmo tempo a causa e o presságio de memorável julgamento? Vê-se os iluminados e raro encarando como mais ou menos próximo a uma terceira explosão da onipotente bondade de Deus para com os homens. Eu não acabaria mais, se me propusesse acumular todas as provas que se reúnem para justificar essa longa expectativa. Força é que nos preparemos para um grande acontecimento na ordem divina. Na terra não há mais religião. Formidáveis oráculos, além disso, anunciam que os tempos são chegados. Realizam-se as previsões desse escritor. A humanidade atravessa, do ponto de vista filosófico, religioso e social, profunda crise. As potências invisíveis estão em atividade. Todos quantos, no silêncio, quando emudecem os ruídos da terra têm escutado as suas vozes, todos os que estudam as correntes, os sopros misteriosos que passam pelo mundo, sabem que um trabalho de fermentação se opera nas profundezas do pensamento e na própria ciência. Uma renovação se está preparando. Nosso século assistirá ao desabrochar de uma grande ideia. Por isso é que dizemos aos sacerdotes de todos os cultos e de todas as religiões: se quereis que vivam as vossas igrejas, volvei a atenção para a nova luz que Deus envia à humanidade. Deixai que ela penetre no sombrio edifício das vossas concepções, deixai-a entrar a fluxo nas inteligências, a fim de que os homens, esclarecendo-se, corrijam-se, a fim de que o ideal religioso renasça, aqueça os corações e vivifique as sociedades. Dilatai vossos horizontes, procurai o que aproxima as almas e não o que as divide. Não lanceis o anátema aos que não pensam como vós, porque para vós mesmos preparareis cruéis decepções na outra vida. Que a vossa fé não seja exclusivista, nem intolerante. Aprendei a discernir, a separar as coisas imaginárias das reais. Abstende-vos de combater a ciência e renegar a razão, porque a razão é Deus dentro de nós, e o seu santuário é a nossa consciência. Objetareis, porém, já aí não estará a nossa religião? Sem dúvida, o novo espiritualismo não é uma religião, mas aparece no mundo, tendo na mão um facho cuja projeção vai iluminar, à distância, e fecundar todas as religiões. O moderno espiritualismo é uma crença baseada em fatos, em realidades palpáveis, uma crença que se desenvolve, progride com a humanidade e pode unir todos os seres, elevando-os a uma concepção sempre mais alta de Deus, do destino e do dever. Graças a ele, cada um de nós aprenderá a comunicar-se com o Supremo Autor das coisas, com esse Pai de todos, que é o vosso e o nosso Deus, e que todo cérebro que pensa, e todos os corações que adoram, procuram desde a origem das idades. Cessai de atribuir a capacidade de estabelecer o vínculo moral e religioso a uma doutrina de opressão e de terror. Deixai ao espírito humano o livre surdo para a luz e para a imensidade. Toda a fulguração do alto é uma emanação de Deus, que é o sol eterno das almas. Quando a humanidade se houver libertado das superstições e dos fantasmas do passado, nela então vereis desabrochar os germes de amor e de bem que a mão divina lhe depôs no íntimo, e conhecereis a verdadeira religião, a que paira acima das diversas crenças e não maldiz nenhuma. 9. A nova revelação, o Espiritismo e a ciência. A nova revelação se efetua sob inesperadas formas, ou, antes, sob formas esquecidas, idênticas, contudo, às que revestiram as primeiras manifestações do cristianismo. Este havia começado pelo milagre. Foi com a prova material e a sobrevivência que a religião do Cristo se fundou.
O moderno espiritualismo se revela com o concurso do fenômeno. Ora, milagre e fenômeno são duas palavras para exprimir um só e mesmo fato. O sentido diferente que se lhe atribui dá a medida do caminho percorrido pelo espírito humano em 19 séculos. O milagre é superior à lei natural, o fenômeno submete-se a ela. Não há mais que o efeito de uma causa, a resultante de uma lei. A experiência e a razão têm demonstrado que o milagre é impossível. As leis da natureza, que são as leis divinas, não poderiam ser violadas, porque são elas que regulam e mantêm a harmonia do universo. Deus não pode a si mesmo desmentir. Os fenômenos de além-túmulo são encontrados na base de todas as grandes doutrinas do passado. Em todos os tempos, constantes relações mantinham unidos o mundo invisível e o visível. Na Índia, na Grécia e no Egito, esse estudo era privilégio de reduzido número de investigadores e iniciados. Os resultados obtidos se conservavam cuidadosamente ocultos. Para tornar esses estudos acessíveis a todos, para fazer conhecer as verdadeiras leis que regem o mundo invisível, para ensinar os homens a ver nesses fenômenos não mais uma ordem de coisa sobrenatural, mas um ignorado aspecto da natureza e da vida, eram necessários o imenso trabalho dos séculos, todas as descobertas da ciência, todas as conquistas do espírito humano em tal matéria. Era preciso que o homem conhecesse o seu verdadeiro lugar no universo, aprendesse a ponderar a fraqueza dos seus sentidos, a impotência destes para explorar, por si e sem auxílio, todos os domínios da natureza viva. A ciência, com as suas invenções, atenuou essa imperfeição dos nossos órgãos. O telescópio descerrou ao nosso olhar os abismos do espaço, o microscópio revelou o infinitamente pequeno. A vida apareceu por toda parte, no mundo dos infusórios como na superfície dos globos gigantescos, que rolam na profundeza dos céus. A física descobriu a transformação das forças, a radioatividade dos corpos e as leis que mantêm o equilíbrio universal. A química deu a conhecer as combinações da substância. O vapor e a eletricidade vieram revolucionar a face do globo, facilitar as relações dos povos e as manifestações do pensamento, a fim de que a ideia irradie e se propague na esfera terrestre, por todos os seus pontos. O espírito humano pôde mergulhar os olhos nessa grande Bíblia da natureza, nesse livro divino que ultrapassa, em toda a sua majestade, as Bíblias humanas. Aí leu ele, correntemente, as fórmulas e as leis que presidem as evoluções da vida, a marcha do universo. Agora vem o estudo do mundo invisível completar essa magnífica ascensão do pensamento e da ciência. O problema da outra vida ergue-se diante do espírito humano com um poder, uma autoridade, uma insistência, como nada, talvez, de semelhante se produziu jamais na história. Porque nunca se tinha visto, assim, um conjunto de fatos, de fenômenos a princípio considerados impossíveis, que não despertavam, no conceito da maioria dos nossos contemporâneos, senão a antipatia e o sarcasmo, acabar impondo-se a atenção e ao exame dos mais competentes e autorizados. Em meados do século transato, o homem, iludido por todas as teorias contraditórias, por todos os sistemas deficientes com que pretenderam nutrir-lhe o pensamento, deixava-se embalar pela dúvida, perdia cada vez mais a noção da vida futura. Foi então que o mundo invisível veio ter com ele e o perseguiu até em sua própria casa. Por diversos meios, os mortos manifestaram-se aos vivos. As vozes de além-túmulo falaram. Os mistérios dos santuários orientais, os fenômenos ocultos da Idade Média, depois de longo silêncio, se renovaram e nasceu o Espiritismo. Foi além-mar, num mundo novo e rico de energia vital, de ardente expansão, menos escravizado que a velha Europa ao espírito de rotina e os preconceitos do passado. Foi na América do Norte que se produziram as primeiras manifestações do moderno espiritualismo. De lá se espalharam por todo o globo. Essa escolha era profundamente judiciosa. A livre América era, justamente, o meio propício para a obra de difusão e renovação. Por isso, nela se contam hoje 20 milhões de neo-espiritualistas. De um lado, porém, como do outro do Atlântico, foram idênticas as fases de progressão da ideia espírita. Nos dois continentes, o estudo do magnetismo e dos fluidos havia preparado certos espíritos para a observação do mundo invisível. A princípio, fatos estranhos se produziram de todos os lados, fatos de que se não atreviam as pessoas a falar senão a meia voz, na intimidade. Depois, pouco a pouco, elevou-se o diapasão. Homens de talento, sábios cujos nomes são outras tantas garantias de honorabilidade e sinceridade, ousaram falar bem alto de tais fatos e afirmá-los.
Tratou-se de hipnotismo, de sugestão, vieram depois a telepatia, os casos de levitação e todos os fenômenos do espiritismo. Mesas giravam no doido rodopio, objetos se deslocavam sem contato, ressoavam pancadas nas paredes e nos móveis. Todo um conjunto de manifestações se produzia, vulgares na aparência, mas perfeitamente adaptadas às exigências do meio terrestre, ao estado de espírito positivo e séptico das sociedades modernas. O fenômeno falava aos sentidos, porque os sentidos são como as brechas por onde o fato penetrará até ao entendimento. As impressões produzidas no organismo despertam a surpresa, provocam a investigação, levam à convicção. Depois da primeira fase, material e grosseira, as manifestações revestiram novo aspecto. As pancadas vibradas se regularizaram e tornaram um modo de comunicação inteligente e consciente. A possibilidade de relações entre o mundo visível e o invisível surgiu como fato extraordinário, subvertendo as ideias estabelecidas, abalando os ensinos habituais, mas franqueando sobre a vida futura umbrais que o homem hesitava ainda em transpor, deslumbrado como estava com as perspectivas que se lhe antolhavam. À medida que o se ia propagando, via o espiritismo levantarem-se contra ele numerosas oposições. Como todas as concepções novas, teve que afrontar o desprezo, a calúnia, a perseguição moral. Do mesmo modo que a ideia cristã em seu começo, foi cumulado de animosidade e de injúrias. É sempre assim. Quando novos aspectos da verdade se apresentam aos homens, é sempre a desconfiança e hostilidade o que provocam. E isso é fácil de compreender. A humanidade esgotou as velhas formas do pensamento e da crença, e quando as novas, inesperadas formas da verdade se revelam, parece corresponderem muito pouco ao ideal antigo, que está enfraquecido, mas não morto. Por isso, é necessário um período assaz longo de exame, de reflexão, de incubação, para que a ideia nova abra caminho nos espíritos. Daí as incertezas e sofrimentos da primeira hora. Muito se tem ridiculizado as formas que o novo espiritualismo revestia. Mas as potências invisíveis que velam pela humanidade são melhores juízes que nós, dos meios de ação e de atração que convém adotar, conforme os tempos e os lugares, para conduzir o homem à noção do seu papel e dos seus destinos, sem lhe estorvar o livre-arbítrio. Porque está nisso o essencial, é preciso que a liberdade do homem seja integralmente respeitada. A vontade superior sabe apropriar as necessidades de uma época e de uma raça às novas formas da revelação eterna. É ela que suscita no seio das sociedades os pensadores, os experimentadores, os sábios que indicarão o caminho a seguir e colocarão os primeiros marcos. Sua obra desenvolve-se lentamente. Fracos e insensíveis, a princípio, os resultados, mas a ideia penetra pouco a pouco nas inteligências. O movimento, embora imperceptível, não deixa, por isso mesmo, de ser às vezes mais seguro e mais profundo. Em nossa época, a ciência veio a ser a soberana mestra, a diretora do movimento intelectual. Fatigada das especulações metafísicas e dos dogmas religiosos, a humanidade reclamava provas palpáveis, sólidas bases em que pudesse repousar as suas convicções. Apegava-se ao estudo experimental, à observação dos fatos como a uma tábua de salvação. Daí, o grande crédito dos homens de ciência no momento que atravessamos. Por isso é que a revelação tomou um caráter científico. Foi por meio de fatos materiais que se atraiu a atenção dos homens, tornados eles próprios materiais. Os misteriosos fenômenos que se encontram disseminados na história do passado renovaram-se e multiplicaram-se ao redor de nós, sucederam-se em ordem progressiva, que parece indicar um plano preconcebido, decorrente de um pensamento, de uma vontade. Efetivamente, à proporção que o novo espiritualismo ganhava terreno, transformavam-se os fenômenos. As manifestações grosseiras do princípio se modificavam, revestiam caráter mais elevado. Médiuns recebiam, por meio da escrita, de um modo mecânico ou intuitivo, comunicações, inspirações de estranha fonte. Instrumentos de música tocavam sem contato. Escutavam-se vozes e cantos, melodias penetrantes parecia descerem do céu e perturbaram os mais incrédulos. A escrita direta produzia-se do lado interior de ardósias justapostas e lacradas. Fenômenos de incorporação permitiam aos falecidos tomar posse do organismo de um sensitivo adormecido. Gradualmente, e como que em consequência de um desdobramento calculado, apareciam os médiuns videntes, falantes, curadores. Finalmente, os habitantes do espaço, revestindo temporários invólucros,
vinham misturar-se com os humanos, vivendo um instante da sua vida material e terrestre, deixando-se ver, palpar, fotografar, dando impressões de mãos, de rostos, esvaecendo-se em seguida para retomar o seu estado etéreo. Assim que, há cerca de meio século, todo um encadeamento de fatos se produziu, desde os mais inferiores e vulgares, até os mais transcendentes, conforme o grau de elevação das inteligências que intervinham. Toda uma ordem de manifestações se desdobrou sob as vistas de observadores atentos. Por isso, a despeito das dificuldades de experimentação, a despeito dos casos de impostura e das formas de exploração a que esses fenômenos algumas vezes serviam de pretexto, a apreensão e a desconfiança diminuíram pouco a pouco, o número dos verificadores foi crescendo sempre. De 50 anos para cá, em todos os países o fenômeno espírita tem sido objeto de frequentes investigações, empreendidas e dirigidas por comissões científicas. Sépticos sábios, professores célebres, de todas as universidades do mundo, têm submetido esses fatos a um exame profundo e rigoroso. Sua intenção era, a princípio, fazer luz sobre o que acreditavam resultado de fraudes ou alucinações. Todos, porém, incrédulos como eram, após anos de consciencioso estudo e repetidas experimentações, abriram mão das suas prevenções e se inclinaram perante a realidade dos fatos. Quanto mais se tem examinado e escrutado o problema, tanto mais numerosos com acento grave expressivos se têm revelado os casos de identidade, as provas da persistência da personalidade humana no além-túmulo. As manifestações espíritas, verificadas aos milhares em todos os pontos do globo, demonstraram que um mundo invisível se agita em torno de nós, ao nosso alcance, um mundo em que vivem em estado fluídico todos os que nos precederam na Terra, que aqui lutaram e sofreram, e constituem, para além da morte, uma segunda humanidade. O novo espiritualismo apresenta-se hoje com um cortejo de provas, um conjunto de testemunhos tão imponente, que já não é possível a dúvida para os investigadores de boa fé. Era o que, nestes termos, externava o professor Charles, da Universidade de Cambridge. Os atestados têm sido tão abundantes e completos, os testemunhos têm vindo de tantas fontes independentes entre si de um número tão considerável de assistentes, que é forçoso, ou admitir as manifestações tais como nulas representam, ou renunciar à possibilidade de certificar um fato, qualquer que seja, mediante um depoimento humano. Por isso o movimento de propagação se acentuou cada vez mais. Na hora atual, assistimos a uma verdadeira expansão da ideia espírita. A crença no mundo invisível se espalhou por toda a superfície da Terra. Em toda parte o espiritismo possui as suas sociedades de experimentação, os seus vulgarizadores, os seus jornais. Insistamos num ponto essencial. O erro ou cepticismo do homem, relativamente à existência do mundo invisível, era devido a uma causa única, a incapacidade da sua organização para lhe fornecer uma ideia completa das formas e possibilidades da vida. Perdemos de vista que os nossos sentidos, posto que se tenham desenvolvido e apurado, desde a origem da humanidade, ainda não percebem senão as mais rudimentares formas da matéria, seus estados sutis lhes escapam absolutamente. Daí a opinião, geralmente divulgada, de que a vida não era possível senão sob formas e com organismos semelhantes aos que nos afetam à vista. Daí a ideia falsa de que a vida não era, por toda parte, mais que uma imitação, uma reprodução do que vemos ao redor de nós. No dia em que, com o auxílio de poderosos instrumentos de óptica, o infinitamente grande e o infinitamente pequeno se patentearam, foi realmente necessário reconhecer que os nossos sentidos, reduzidos a si mesmos, não abrangiam senão um círculo muito restrito do domínio das coisas, um limitadíssimo campo da natureza, que, em definitivo, quase nada sabíamos da vida universal. Em época muito mais recente, ainda não conhecíamos da matéria senão os seus três modos mais elementares, os sólidos, os líquidos e os gases. Nada sabíamos das inúmeras transformações de que é suscetível. Foi somente há uns 30 anos que o quarto estado da matéria, o estado radiante, se tornou conhecido dos sábios. W. Crookes, o acadêmico inglês, foi o primeiro que verificou a sua existência e as suas experiências espíritas, continuadas por espaço de 3 anos, não foram estranhas a essa descoberta. Ele conseguiu demonstrar que a matéria, tornada invisível, reduzida a quantidades infinitas e mais, adquire energias e potencialidades incalculáveis, e que essas energias aumentam sem cessar, à medida que a matéria se rarefaz. Mais recentemente,
Investigações de numerosos sábios vieram confirmar essas descobertas. Pouco a pouco a ciência abordou o domínio do invisível, do intangível, do imponderável. Forçoso foi reconhecer que o estado radiante não é o último que a matéria possa revestir. Além desse, ela se apresentou sob aspectos cada vez mais sutis e quintessenciados, rarefazendo-se quase ao infinito, sem deixar de ser a forma possível, a forma necessária da vida. O que a ciência começa apenas a entrever, os espíritas sabiam não há muito pela revelação dos espíritos. Eles tinham vindo assim a saber que o mundo visível não é mais que ínfima porção do universo, que fora do que incide sobre os nossos sentidos, a matéria, a força e a vida se apresentam sob formas variadas, sob inúmeros aspectos, que nós estamos rodeados, envolvidos de radiações invisíveis para nós, em razão da grosseria dos nossos órgãos. As experiências científicas vêm hoje demonstrar todas essas noções. A comprovação desses modos de energia, a existência dessas formas sutis da matéria fornecem, ao mesmo tempo, a explicação racional dos fenômenos espíritas. É aí que os invisíveis aurem as forças de que se servem em suas manifestações físicas. É com elementos da matéria imponderável que são formados os seus invólucros, os seus organismos. Os investigadores de boa fé não tardaram a reconhecê-lo. Depois da descoberta da matéria radiante, a ciência avançou passo a passo nesse vasto império do desconhecido. Todos os dias vem a confirmar, mediante novas experiências, o que o espírito humano, mais clarividente que os nossos sentidos, há muito pressentira. A ciência havia começado por fotografar os raios invisíveis do espectro solar, os raios ultravioleta e infravermelho, que não nos impressionam a retina. Obteve, depois, a reprodução, na placa sensível, de grande número de mundos estelares, de estrelas longínquas, de astros perdidos nas profundezas do espaço, a uma distância tal que as suas irradiações luminosas escapam, não só à nossa vista, mas, às vezes, mesmo ao telescópio. Sabe-se que as sensações de luz, como as de som, calor, etc., são produzidas por determinada quantidade de vibrações do éter. A retina, órgão da vista, percebe, em certos limites, as ondas luminosas. Além desses limites, escapa-lhe grande número de vibrações. Ora, essas vibrações, inapreciáveis para nós, podem ser percebidas pela placa fotográfica, que é mais sensível que a vista humana, o que permite dizer que a objetiva fotográfica é como um olhar projetado ao invisível. Temos disso ainda na prova na aplicação dos raios-x, dos raios obscuros de Röntgen, à fotografia. Esses raios, posto que invisíveis, têm o poder de atravessar certos corpos opacos, tais como o tecido, a carne, a madeira, e permitem reproduzir objetos ocultos a todos os olhos, como o conteúdo de uma bolsa, de uma carta, etc. Penetram nas profundezas do organismo humano, e as mínimas particularidades da nossa anatomia não são mais segredo para eles. A utilização dos raios-x tende a generalizar-se cada vez mais e nos mostra que considerável partido a ciência do futuro poderá tirar das formas sutis da matéria, quando a souber acumular e dirigir. A descoberta da matéria luminosa e de suas aplicações é de um alcance incalculável. Não somente prova que além dos nossos sentidos se desdobram, gradualmente, formas da matéria unicamente perceptíveis mediante aparelhos que as registram, mas, também, que essas formas e radiações, à medida que aumentam de sutileza, adquirem mais força e maior penetração. Habituamo-nos, assim, a estudar a natureza sob os seus recônditos aspectos, que são os do seu maior poder. Nessas manifestações ainda mal definidas da energia encontramos a explicação científica de inúmeros fenômenos como as aparições, a passagem dos espíritos através dos corpos sólidos, etc. A aplicação dos raios Röntgen à fotografia nos faz compreender o fenômeno da vista dupla dos médiuns e o da fotografia espírita. Efetivamente, se placas podem ser influenciadas por invisíveis raios, por irradiações da matéria imponderável, que penetram os corpos, com mais forte razão os fluidos quintessenciados, de que se compõe o invólucro invisível dos espíritos, podem, em certas condições, impressionar a retina dos médiuns, aparelho delicado e complexo como não é a placa de vidro. Assim é que, a cada dia, mais se fortifica o espiritismo pelo acréscimo de argumentos tirados das descobertas da ciência que terminarão por abalar os mais obstinados cépticos. A fotografia das irradiações do pensamento vem de cerrar novo campo aos investigadores.
Numerosos experimentadores conseguiram fixar na placa sensível as radiações do pensamento e as vibrações da vontade. Suas experiências demonstraram que existe em cada ser humano um centro de radiações invisíveis, um foco de luzes que escapam à vista, mas podem impressionar as placas fotográficas. Quer apoiando os dedos na face que tem a gelatina, quer aplicando no alto do cérebro e na obscuridade, a face vítrea da placa, nesta se obtém ondas, vibrações que variam de aspecto e intensidade sob a influência das disposições mentais do operador. Uniformes, regulares no estado normal, essas ondas que se formam em turbilhões, em espirais, sob o influxo da cólera, estendem-se em lençóis, em largos eflúvios no êxtase, e se elevam em colunas majestosas durante a prece, como vapores de incenso. Conseguiu-se, mesmo, reproduzir nas placas o duplo fluídico do homem, centro de tais radiações. O coronel de Rochas e o Dr. Barlemont obtiveram, na oficina fotográfica de Nadar, a fotografia simultânea do corpo de um médium e do seu duplo, momentaneamente separados. Como prelúdio de tantas outras provas objetivas, que adiante assinalaremos, a fotografia vem, portanto, revelar a existência desse corpo fluídico que duplica e mantém o nosso corpo físico, desse invólucro sutil que é a forma radiante do espírito, dele inseparável durante a vida, como depois da morte. As placas fotográficas não são unicamente impressionadas pelas vibrações fluídicas do ser humano, igualmente o são por formas pertencentes ao mundo invisível, seres que existem, vivem e se movem em torno de nós, presidindo a todo um conjunto de manifestações que vamos passar em revista e que se não podem explicar de outro modo, que não pela sua presença e ação. Tais seres, pela morte libertados das necessidades e misérias da natureza humana, continuam a agir, graças a esse corpo fluídico imperecível, formado de elementos muitíssimo sutis da matéria, dos quais acabamos de falar e que até agora escapavam aos nossos sentidos, em seu estado normal. A questão do corpo fluídico, ou perispírito, posto que já por nós tratada em outras páginas necessita de novas explicações, porque nos faz melhor compreender a vida no espaço e o modo de ação dos espíritos sobre a matéria. É sabido que as moléculas do nosso corpo físico estão submetidas a constantes mutações. Todos os dias o nosso invólucro carnal elimina e assimila um certo número de elementos. O corpo, desde as partes moles do cérebro até as mais duras parcelas da carcaça óssea, renova-se integralmente dentro de certo número de anos. Em meio dessas correntes incessantes, subsiste em nós uma forma fluídica original, compressível e expansível, que se mantém e perpetua. É nela, no desenho invisível que apresenta, que se vê incorporar, fixar, as moléculas da matéria grosseira. O perispírito é como o molde, o esboço fluídico do ser humano. É por isso que, quando com a morte se efetua a separação, o corpo material tomba imediatamente e se desorganiza e decompõe. O perispírito é o invólucro permanente do espírito, ao passo que o corpo físico não passa de invólucro temporário, veste emprestada, que tomamos para realizar a peregrinação terrestre. O perispírito existia antes do nascimento e sobrevive à morte. Ele constitui, em sua íntima ligação com o espírito, o elemento essencial e persistente da nossa individualidade, através das múltiplas existências que nos é dado percorrer. É pela existência desse corpo fluídico, pelo seu desprendimento durante o sono, quer natural, quer provocado, que se explicam as aparições dos fantasmas dos vivos e, por extensão, as dos espíritos dos mortos. Havia-se já podido verificar, em muitos casos, que o duplo fluídico de pessoas vivas se afastava, em certas condições, do corpo material para aparecer e manifestar-se à distância. Esses fenômenos são conhecidos sob a denominação de fatos telepáticos. Desde então, tornava-se evidente que, se durante a vida a forma fluídica pode agir fora e sem o concurso do corpo, já não podia a morte ser o termo da sua atividade. No estudo especial dos fenômenos de exteriorização da sensibilidade e da motricidade, o coronel de Rochas e, com ele, os professores Richet e Sabatier, o Dr. Dareix, os senhores de Grammont e de Vadiaville, haviam abordado o domínio das provas experimentais, de onde resultou a certeza da ação do duplo fluídico, à distância. Os sábios ingleses, por sua vez, averiguaram, em numerosos casos, que formas fluídicas de espíritos desencarnados se tornavam visíveis por via de condensação, ou, antes, de materialização, como o vapor d'água espalhado, em estado invisível, na atmosfera pode,
mediante sucessivas transformações, tornar-se visível e tangível, no estado de congelamento. O perispírito é para nós invisível no seu estado ordinário. Sua essência sutil produz um número de vibrações que ultrapassa o nosso campo de percepção visual. Nos casos de materialização, o espírito é obrigado a absorver dos médiuns, ou de outras pessoas presentes, fluidos mais grosseiros.